Bahia e Corinthians 1-1. Quero até jogar para vocês, para a gente já começar a falar desse jogo. Ó, eu gostei do mistão ali, né? Foi tipo um mistão, mas principalmente dos reservas do Corinthians em campo hoje. Contra um time, claro, Bahia, campeão baiano, né? E muito forte, comandado por Rogério Ceni. O que vocês acharam aí, Kleber? Olha, pelo que eu vi na escalação, só o Yuri Alberto, né? Dos titulares do Corinthians, só o Yuri Alberto jogou. E a gente está vendo os lances da partida. A gente está vendo os lances da partida. Essa aí, por exemplo, é uma jogada do Jean, né? O Jean Lucas. O time do Bahia teve as principais oportunidades de gol. Essa é a jogada do Luciano e o gol do Gilberto. Gilberto era do Fluminense, né? Ele foi jogar no Benfica, né? Jogou no Benfica e tá de volta já há algum tempo ao futebol brasileiro. Um bom lateral, o Gilberto. Ele fez o gol. Isso foi no primeiro tempo. Você vê, ó, já no segundo tempo, Caio Alexandre teve jogada. O Donelli pegou, não jogou o Hugo. Repito, só jogou de titular do time campeão paulista, só jogou o Yuri Alberto. Aí o Thales Magno tomando uma pancada, foi expulso o Everton nesse lance, Salvio. Cartão amarelo ele já tinha recebido no primeiro tempo, no final do primeiro tempo, por uma falta, e aí foi o segundo cartão amarelo, Bruno Arleu, bem expulso, Kleber. Toque por trás, né? Exato. Foi a única expulsão da rodada? Única expulsão até nos 9 jogos. Nos 9 jogos. Foi essa falta aí do Everton em cima do Thales. E o jogo ainda estava 1-0 para o Bahia, quando o Thales dá essa arrancada aí, ó, domina, encara, rolou a bola, vai sair o gol do Corinthians. Isso é um golaço, hein? Quem que fez o gol, Romero? Romero. Romero. Mas o gol foi anulado, foi marcado um impedimento do Thales, é isso? Exato, ali, ó, lá quando ele recebe a bola, lá no meio do campo, o VAR trabalhou, traçou a linha. O que você acha dessa história de esperar assim para marcar? Você gosta ou você se incomoda? Esse lance aí eu gosto, porque esse lance foi muito difícil. Esse é o famoso lance ajustado, lance com dificuldade, tem que aguardar, Kleber. E aí está o gol marcado pelo Corinthians, pelo Héctor Hernández. O Héctor Hernández é um atacante espanhol, já experiente, né? Tem acho que 28 anos de idade. Chegou ao Corinthians, não tinha feito nenhum gol, fez um gol importante, o Bahia ainda teve essa oportunidade. Ou seja, para o Corinthians acaba sendo um bom resultado, empatar com o Bahia em Salvador, ainda mais jogando com o time mudado pelo cansaço, pelo desgaste dos jogadores. E o Bahia fica, claro, com aquele gosto mais amargo, né? Porque você está com grandes chances de gol, você teve boas oportunidades até o fim do jogo, mais uma defesa do Donelli. E o time do Bahia acabou cedendo o empate. Bom, essa foi uma das últimas oportunidades do jogo. 1-1. Esse ano o campeonato tem Bahia, Sport, Ceará e Fortaleza, tá certo? São os 4 representantes do Nordeste, né? 5. Quem é o quinto? É o Vitória. Bahia, Vitória, Ceará, Fortaleza. Vitória, Ceará, Fortaleza e Sport. E Sport. Os 5, os 2 da Bahia, os 2 do Ceará e o Sport de volta. Vocês acham, nós vamos conversar daqui a pouco, tem uma entrevista muito interessante do Felipe Luiz, que ele faz uma análise do Campeonato Brasileiro. Vocês acham que o campeonato começa com muito equilíbrio ou ainda tem times que estão na frente dos outros? Muito na frente. Eu acho assim, eu vejo um time que tem um potencial maior do que os outros, que é o Flamengo. Inclusive dos outros favoritos. Maior do que o do Palmeiras, maior do que o do Inter, que o do Botafogo, que o do próprio Corinthians, que a gente não pode descartar como um dos favoritos. Potencial. Tanto é que você viu que o Inter encarou o Flamengo no Maracanã. Pois é. Por falar em gol, o técnico do Corinthians, Paloma, é um dos grandes artilheiros da história do futebol. E hoje ele deve ter sido perguntado sobre o primeiro gol do espanhol Héctor Hernández, não? Sim, sim. Vamos aproveitar para ouvir os personagens do jogo, começando pelos 2 comandantes, né? O Emiliano e o Ramon, que falaram do gol do Héctor Hernández. Sim, Héctor Hernández marcou o gol de hoje pelo Corinthians. Vamos ouvi-lo. Muy feliz por Héctor porque es un menino que venía sufriendo, por ahí le costó un poco más la adaptación que al resto. Es un menino de bien, siempre estuvo con buena cara, siempre estuvo ayudando. Ainda cuando él no venía, no estaba relacionado, él siempre con una cara feliz. No es fácil adaptarse al fútbol brasileño, y más cuando venís de Europa. Y la presión que es Corinthians, a algunos les cuesta más, a algunos les cuesta menos, pero la verdad que es feliz por Héctor.
Acho que não dá nem para falar do Hector, né? Eu não tenho ainda nenhuma noção se ele é bom, se ele é ruim, se ele vai jogar mais ou menos no Corinthians, Dudu. Kleber, assim, é muito pouco o que a gente viu do Hector. Os jogos que ele jogou, realmente ele não teve destaque, mas ele é um jogador que a comissão técnica do Corinthians conhece bem e aposta no jogador. E foi o que eles falaram na entrevista. Uns jogadores sentem mais, sentem menos de jogar num time grande que é o Corinthians. Então, acho que a confiança da comissão técnica para o Hector é o mais importante até agora. Você acabou de falar do Corinthians que não é para descartar. Além de não descartar, você inclui o Corinthians naquele grupo dos times potencialmente candidatos ao título? Incluo, Kleber. Acho que o que o Corinthians fez no final do Campeonato Brasileiro do ano passado, e o que o Corinthians fez no Campeonato Paulista, que é reconhecidamente o principal estadual do país, se a gente coloca o Palmeiras como um grande favorito, ou um dos grandes favoritos, o Corinthians tem ganhado quase todas do Palmeiras. Então, significa que ele tem potencial para chegar e disputar com todo mundo aí. E isso mostra a força do elenco e aquela virada psicológica também. Você pega o Bahia fora de casa com um jogador titular só e vai conseguir buscar um resultado, mostra que o Corinthians está muito forte. Aliás, queria só fazer esse registro aqui sobre o Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que eu falei isso na abertura da nossa transmissão. Acho, com o tempo que a gente tem de trabalhar, de profissão, de carreira, que esse ano é um ano muito importante assim, para a televisão, para o meio de comunicação, para você, telespectador, porque assim, depois de muito tempo, nós aqui da TV Record estamos também transmitindo o Campeonato Brasileiro e outras plataformas tantas, tem jogo no YouTube, tem jogo no cabo, tem jogo no fechada, tem jogo no streaming e tem jogo na aberta. E a gente é uma das emissoras que transmitem o Campeonato Brasileiro. Então, assim, é muito legal, é muito bacana, espero que você, aquele carinho e aquela audiência que você deu para a gente no Campeonato Paulista, e você também venha nos visitar aqui no Campeonato Brasileiro, conte para as pessoas que a Record também está fazendo o Campeonato Brasileiro e a gente vai o ano inteiro, começando nesse final de semana, de 29 e 30 de março e vai até 21 de dezembro. Essa é a data marcada para o final do campeonato, porque tem o Mundial de Clubes, que nós teremos 4 brasileiros, né? O Flamengo, o Fluminense, o Botafogo e o Palmeiras, e a CBF resolveu, ela podia até ter parado só o jogo, os jogos deles, né? Pegar os 6 jogos entre eles, 6, né? E deixar para depois, ficar. Mas enfim, ela resolveu parar o campeonato, então vai ter um mês de parada. O Corinthians deu folga para os titulares no jogo de hoje, traz um ponto de Salvador, e o Bahia jogou desde os 8 minutos do segundo tempo com 10 e conseguiu evitar a virada. Você também acha, Dudu, que o Corinthians... Eu não gosto muito dessa história. Eu prometi para você que eu não ia fazer isso, né? Sim. Porque, assim, eu acho que o futebol brasileiro já teve 10 candidatos ao título. Hoje, talvez ele não tenha no rigor da avaliação. Mas é um campeonato, como poucos no mundo, que pode surpreender. Ele é um campeonato que pode surpreender. Pode aparecer um candidato menos votado no começo e lá no final ele chegar, né? É aquilo que a gente fala, né, Kleber? É um campeonato super competitivo, não tem uma diferença técnica gritante. O Rogério Ceni falou hoje, depois do jogo, que o Campeonato Brasileiro, para ele, é o campeonato que é o mais importante. Eu acho que é a prioridade. Se o Corinthians priorizar o Campeonato Brasileiro em detrimento de outras competições, ele pode estar na briga de ser campeão também. Pois é, porque a gente tem 7 times brasileiros na Libertadores, né? Porque o Corinthians era o 8º e ele ficou na Sul-Americana, e outros 7 na Sul-Americana, né? São 7 times no campeonato na Libertadores, 7 times na Sul-Americana. Os 14 times disputam o Campeonato Brasileiro. E daqui a pouco começa a terceira fase da Copa do Brasil, que vai ser também, é um campeonato também importante. O Rogério falou sobre o campeonato. O Rogério estava muito frustrado, não? Ele estava um pouco chateado, porque jogou em casa, ele sabe que o Bahia, quando joga em casa, é um time que é fortíssimo e não conseguiu o resultado. Então ele estava meio chateado, mas falando das prioridades que ele tem na temporada, e o Campeonato Brasileiro é uma delas. Mas e agora? Muito bom. Para a gente começar...